Seus pais te amavam. Eles fizeram o melhor que puderam. Mas mesmo assim, eles te feriram. E essa ferida, que você nem sabe que existe, está controlando cada decisão importante da sua vida adulta neste exato momento. Ela escolheu seu parceiro. Ela determinou sua carreira. Ela é a razão pela qual você se sabota quando está perto do sucesso. E o mais perturbador? Você está transmitindo essa mesma ferida para as pessoas ao seu redor sem perceber. Existe uma verdade que ninguém quer ouvir: não existe paternidade perfeita. É impossível. Cada pai, cada mãe, não importa o quanto ame seus filhos, inevitavelmente os fere de alguma forma. Não porque são cruéis. Não porque não se importam. Mas porque eles mesmos são humanos feridos tentando criar outros humanos. Carl Jung passou décadas estudando esse fenômeno e descobriu algo profundo. A ferida psicológica mais determinante da sua vida raramente vem de eventos traumáticos óbvios. Não vem de abuso explícito ou negligência extrema. Vem de algo muito mais sutil, muito mais comum, e por isso mesmo, muito mais invisível. Vem dos momentos que ninguém notou. Das palavras que não foram ditas. Das emoções que não foram validadas. Dos abraços que não foram dados. Das presenças que eram ausências disfarçadas. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine uma menina de 5 anos. Ela cai e rala o joelho. Está chorando, não só de dor física, mas de susto, de medo. Ela corre até a mãe buscando conforto. A mãe, que cresceu numa família onde demonstrações emocionais eram vistas como fraqueza, diz: "Para de chorar, não foi nada. Você é uma menina grande." A mãe não está tentando ferir a filha. Ela está genuinamente tentando ensinar resiliência, da única forma que ela conhece. Mas o que a criança ouve? O que a criança internaliza? Que suas emoções são exageradas. Que sua dor não é válida. Que demonstrar vulnerabilidade é ser fraca. Isso acontece uma vez. 2. 50 vezes ao longo da infância. E uma conclusão silenciosa se forma no inconsciente dessa criança: eu não posso confiar nos meus sentimentos. Eu não posso ser vulnerável. Eu preciso ser forte o tempo todo. 20 anos depois, essa mulher não consegue pedir ajuda quando está sofrendo. Ela não consegue chorar na frente de ninguém. Ela carrega tudo sozinha até colapsar. E quando alguém pergunta por que ela é assim, ela responde: eu sempre fui assim. Eu sou forte. Mas não é força. É uma ferida operando. A ferida que seus pais te deram não aparece em radiografias. Não sangra. Não deixa cicatrizes visíveis. Mas ela está lá, estruturando silenciosamente cada padrão da sua vida. Jung identificou que existem tipos específicos de feridas parentais que moldam a psique de formas previsíveis. Vamos explorá-las. A ferida do amor condicional. Essa é talvez a mais comum. Acontece quando uma criança aprende que o amor dos pais depende do seu desempenho, do seu comportamento, das suas conquistas. Os pais não dizem isso explicitamente. Mas a criança sente. Ela percebe que quando tira boas notas, os pais sorriem. Quando se comporta bem, recebe atenção. Quando falha, há decepção no ar. A mensagem que se forma é devastadora: eu não sou amado pelo que sou. Eu sou amado pelo que faço. Meu valor é condicional. Essa criança cresce e se torna um adulto que vive numa corrida infinita por validação externa. Ela se torna perfeccionista, workaholic, incapaz de descansar porque descansar parece significar perder valor. Ela conquista tudo mas não sente nada. Porque por baixo de cada conquista está aquela pergunta aterrorizante: e se eu parar? Ainda vou ser amado? A ferida da invisibilidade emocional. Essa acontece em lares onde as necessidades físicas da criança são atendidas, mas as emocionais são ignoradas. Os pais provêem comida, roupa, educação. Mas quando a criança chega triste da escola, o pai está ocupado demais para perguntar o que aconteceu. Quando ela está ansiosa, a mãe diz: você está exagerando. Não é negligência óbvia. É uma ausência sutil mas constante de sintonia emocional. A criança aprende: minhas emoções não importam. Meu mundo interior é irrelevante. Essa ferida cria adultos que são desconectados de si mesmos. Eles não sabem o que sentem. Quando você pergunta como eles estão, eles dizem: estou bem, mesmo quando estão desmoronando por dentro. Eles desenvolvem uma alexitimia funcional, uma incapacidade de nomear e processar emoções. A ferida da intrusão. Essa é o oposto da negligência, mas igualmente prejudicial. Acontece quando os pais são excessivamente envolvidos, controladores, incapazes de respeitar os limites da criança. Eles leem o diário dela. Escolhem suas roupas.
Decidem suas amizades. Sempre com boas intenções, eu só quero o melhor para você. Mas a mensagem que a criança recebe é: você não é capaz de tomar suas próprias decisões. Você precisa de mim para funcionar. Sua autonomia é uma ameaça. Essa ferida cria adultos que têm imensa dificuldade em confiar em si mesmos. Eles precisam constantemente de opinião externa para tomar decisões. Ou fazem o oposto, tornam-se rebeldes compulsivos, recusando ajuda mesmo quando precisam, porque ajuda parece equivalente a controle. A ferida da parentificação. Essa acontece quando os papéis são invertidos e a criança se torna, emocionalmente, o cuidador dos pais. Talvez a mãe esteja deprimida e a criança aprende a animá-la. Talvez os pais estejam sempre brigando e a criança se torna mediadora. Talvez haja irmãos mais novos e a criança assume responsabilidades que não deveriam ser dela. A mensagem internalizada: minhas necessidades não importam. Meu papel é cuidar dos outros. Pedir algo para mim é egoísmo. Essa ferida cria adultos que se esgotam cuidando de todo mundo exceto de si mesmos. Eles se tornam terapeutas informais dos amigos, salvadores nos relacionamentos, incapazes de dizer não. E por baixo dessa aparente generosidade está um vazio profundo. Quando foi a última vez que alguém cuidou de mim? Aqui está onde a história fica ainda mais sombria. Seus pais te feriram da mesma forma que eles foram feridos pelos pais deles. E se você não fizer o trabalho de consciência, você vai ferir seus filhos, ou as pessoas próximas a você, da mesma forma. Jung chamava isso de transmissão intergeracional do trauma. É como uma herança invisível que passa de geração em geração, não através da genética, mas através de padrões inconscientes de comportamento. Seu avô foi rígido e emocionalmente distante com seu pai. Seu pai, como consequência, desenvolveu uma ferida de inadequação, uma sensação de nunca ser bom o suficiente. Agora, seu pai, sem perceber, é excessivamente crítico com você. Não porque ele quer te machucar, mas porque ele está projetando em você seu próprio crítico interno, aquela voz internalizada do avô dele. E você? Se não trouxer isso para a consciência, vai internalizar aquele crítico. E quando tiver seus próprios filhos, ou quando estiver em posição de autoridade, aquela mesma crítica vai sair da sua boca, direcionada a outra pessoa. A parte mais perturbadora é que geralmente ferimos os outros exatamente nos pontos onde fomos feridos. O pai que foi abandonado pode se tornar sufocante com os filhos porque tem pavor de perdê-los. A mãe que foi controlada pode se tornar permissiva demais porque tem pavor de repetir o que sofreu. Mas ambos, de formas opostas, estão reagindo à ferida, não agindo com consciência. Agora você pode estar pensando, mas isso foi há tanto tempo. Eu sou adulto agora. Como algo da minha infância ainda pode me controlar? A resposta está em como o cérebro funciona. Quando você é criança, seu cérebro está em estado de desenvolvimento intenso. As experiências da infância literalmente moldam as estruturas neurais, especialmente nas áreas responsáveis por regulação emocional, relacionamentos e senso de self. Essas estruturas se tornam padrões default. São os trilhos pelos quais seu comportamento automaticamente corre quando você não está prestando atenção. E a maioria de nós não está prestando atenção a maioria do tempo. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagine um homem cuja mãe era emocionalmente instável. Num dia ela era amorosa, no outro fria e distante. A criança nunca sabia qual mãe ia encontrar quando chegasse em casa. Isso criou uma ansiedade constante, uma hipervigilância. Eu preciso ler as emoções dos outros perfeitamente para me manter seguro. 30 anos depois, esse homem está num relacionamento. Sua parceira chega em casa e está quieta. Talvez ela só esteja cansada. Mas para ele, aquele silêncio ativa imediatamente o sistema de alarme. Ele começa a fazer 1000 perguntas. Você está brava comigo? Eu fiz algo errado? Ele se torna ansioso, pegajoso, excessivamente atento a cada microexpressão dela. A parceira, que só estava cansada, agora está se sentindo sufocada. Ela se afasta. E para ele, aquele afastamento confirma seu pior medo, viu? Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia que ela ia me abandonar. Mas o que realmente estava acontecendo? Ele não estava respondendo à parceira. Ele estava respondendo à mãe dele, décadas atrás. A ferida foi ativada. E quando a ferida está ativa, você não está no presente. Você está preso no passado, reagindo a fantasmas. Uma das razões pelas quais essas feridas são tão poderosas é porque nós as negamos ferozmente. Existe uma lealdade profunda e muitas vezes inconsciente aos nossos pais. Reconhecer que eles nos feriram parece uma traição. Além disso,
reconhecer a ferida significa reconhecer a dor. E muitos de nós passamos a vida inteira construindo defesas elaboradas para não sentir aquela dor. É mais fácil ficar inconsciente. Por isso você ouve constantemente pessoas dizendo: minha infância foi ótima. Meus pais eram ótimos. Não tenho nada a reclamar. E elas acreditam nisso genuinamente. Mas então você observa a vida delas e vê os padrões. Vê as mesmas feridas operando, os mesmos comportamentos autodestrutivos, os mesmos relacionamentos tóxicos se repetindo. Jung dizia: a negação não elimina a ferida. Apenas garante que ela continue operando nas sombras, com poder total e zero consciência. E aqui está o paradoxo cruel: enquanto você negar a ferida, você está traindo a si mesmo. A verdadeira lealdade não é aos seus pais. É a verdade. É a sua própria integridade psicológica. Reconhecer que seus pais te feriram não significa odiá-los. Não significa culpá-los eternamente. Não significa que eles eram monstros ou que sua infância foi um horror. Significa simplesmente reconhecer a realidade: eles eram humanos imperfeitos, carregando suas próprias feridas, fazendo o melhor que podiam com os recursos que tinham. E às vezes, o melhor deles não foi suficiente para algumas das suas necessidades. E tudo bem reconhecer isso. Então, como você cura algo que nem sabia que estava ferido? Como você transforma padrões que estão operando há décadas no inconsciente? O primeiro passo é o que Jung chamava de fazer o inconsciente consciente. Você precisa ver a ferida. E para ver a ferida, você precisa observar seus padrões. Onde você se sente cronicamente insatisfeito na vida? Onde você repete os mesmos erros? Que tipo de pessoa você sempre atrai nos relacionamentos? O que te desregula emocionalmente de forma desproporcional? Essas são as pistas. Esses são os mapas que te levam até a ferida. O segundo passo é fazer a conexão. Quando você identifica um padrão destrutivo no presente, pergunte-se: onde eu aprendi isso? Quando eu senti isso pela primeira vez? Quase sempre, a resposta vai te levar de volta à infância, aos seus pais, aquele momento formativo onde a ferida se instalou. Isso não é sobre culpar seus pais. É sobre entender a origem do padrão. Porque só quando você entende de onde vem algo, você pode começar a mudá-lo. O terceiro passo, e talvez o mais difícil, é sentir a dor que você passou a vida evitando. A criança que você foi precisava que alguém visse sua dor, validasse seus sentimentos, a abraçasse quando estava sofrendo. Isso não aconteceu como você precisava. E agora, você, adulto, precisa fazer isso por aquela criança. Precisa dizer para ela: eu vejo você. Sua dor era real. Seus sentimentos eram válidos. Você merecia mais do que recebeu. E não foi culpa sua. Isso é reparentalização. É você se tornando o pai ou a mãe que você precisava ter. E quando você faz isso, algo profundo se transforma. A ferida não desaparece, mas ela para de controlar você. Ela se torna parte da sua história, não o autor da sua história. O quarto passo é interromper a transmissão. Quando você traz a ferida para a consciência, quando você a cura, você quebra a cadeia. Você não passa aquele padrão adiante. Você se torna o que Jung chamava de o que quebra a maldição ancestral. Seus filhos, se você tiver, vão ter seus próprios problemas. Você não vai ser perfeito. Mas você não vai feri-los da mesma forma que você foi ferido. Você vai quebrar pelo menos aquele ciclo específico. E isso é heróico. Há algo mais que precisa ser dito, algo que poucas pessoas querem ouvir. Seus pais também foram crianças feridas. Eles também carregavam feridas que não curaram. E muito do que eles fizeram com você, eles estavam fazendo consigo mesmos através de você. O pai crítico estava criticando em você a parte dele mesmo que ele aprendeu a odiar. A mãe controladora estava tentando controlar em você o caos que ela sentia por dentro. Eles não estavam vendo você claramente. Estavam vendo através das lentes das suas próprias feridas. Entender isso não justifica o que eles fizeram. Mas cria compaixão. E compaixão é um antídoto para o ressentimento que te mantém preso. Enquanto você estiver preso em raiva dos seus pais, você ainda está energeticamente conectado àquela dinâmica. Você ainda está dando poder a eles. A verdadeira liberdade vem quando você pode olhar para eles com compaixão e dizer: vocês fizeram o melhor que podiam. E não foi suficiente para mim. E agora eu vou cuidar de mim. Isso é perdão maduro. Não é esquecer. Não é fingir que não houve dano. É soltar a necessidade de que eles fossem diferentes. É aceitar a realidade como ela foi, não como você desejava que fosse. E nessa aceitação, você finalmente se liberta.
Se você chegou até aqui e está sentindo uma dor surgindo, se está começando a ver padrões que nunca tinha visto antes, se está se perguntando quanto da sua vida tem sido controlado por feridas invisíveis, quero que você saiba, você não está sozinho. Todo ser humano vivo carrega feridas dos seus pais. Não existem exceções. A questão não é se você foi ferido. A questão é, você vai fazer o trabalho de tornar isso consciente? Ou vai passar o resto da vida sendo controlado por forças que você não entende? Jung acreditava que o trabalho mais importante que um ser humano pode fazer é trazer luz para sua própria escuridão. É enfrentar as feridas, não evitá-las. É olhar para os padrões, não negá-los. É sentir a dor, não anestesiá-la. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você para de ser uma vítima do seu passado. Você se torna o autor consciente do seu futuro. Você recupera o poder que sempre foi seu, mas que você havia entregue para fantasmas. Então, qual foi a ferida que seus pais te deram sem saber? Você consegue vê-la agora? Consegue sentir como ela está operando na sua vida neste exato momento? Essa não é uma pergunta fácil. Exige coragem brutal olhar para isso. Exige estar disposto a sentir coisas que você passou décadas evitando. Exige questionar narrativas que você construiu sobre quem você é e de onde você veio. Mas aqui está a verdade libertadora: você não é suas feridas. Você é a consciência que pode observá-las, compreendê-las, e escolher algo diferente. Seus pais te feriram, sim. Mas isso não te define. O que te define é o que você faz com essas feridas agora. Você as mantém no inconsciente, permitindo que elas controlem sua vida? Ou você as traz para a luz, enfrenta a dor, e se torna livre? A escolha, pela primeira vez, é realmente sua. Como Jung disse, a ferida não curada passa de pai para filho. Mas o filho que cura a ferida cura não apenas a si mesmo, mas todas as gerações futuras. Essa é a sua oportunidade. Esse é o seu poder. Essa é a sua responsabilidade. E talvez, apenas talvez, esse seja o verdadeiro sentido de crescer. Não apenas se tornar adulto em idade, mas se tornar consciente o suficiente para quebrar os padrões que te foram passados e criar algo novo. Algo mais saudável. Algo mais consciente. Algo verdadeiramente seu. Um abraço e até a próxima.